literalmente de Israel, porque Jacó já se chamava Israel na época, né? O povo de Israel pudesse ser acolhido por José quando se retirou da seca do deserto, de uma destruição anunciada, para que fosse encontrar guarida junto a José, e José protegeu a todos, né, na terra de Gósen. Então você percebe essas figuras, né, no Antigo Testamento que pontuam e explicam o Novo Testamento no que diz respeito ao processo escatológico. Depois nós falamos de Elias e Eliseu, porque Elias simboliza exatamente a igreja quando ela sai de cena. E a igreja sai de cena para quê? Para que Eliseu, simbolizando o povo judeu, pudesse viver a sua unção dobrada. Eliseu não é a unção dobrada de Elias, até nos milagres, se você ler ali, né, Eliseu faz o dobro, exatamente o dobro, matematicamente o dobro dos milagres de Elias. Por quê? Porque Elias sai de cena, simbolizando a igreja quando arrebatada. Então você tem várias vezes, várias ilustrações nos ensinando no Antigo Testamento aquilo que a gente entende no Novo Testamento, e é maravilhosa a Bíblia por causa disso. E é bom, como é bom, né, ter a liberdade de estudarmos, pensarmos a respeito, e temos exatamente toda a linha de raciocínio do Senhor para aprendermos, desenvolvermos. É por isso que o Antigo Testamento é tão importante. É por isso que o Novo Testamento explica tanto o Antigo Testamento, né? Diante de tudo isso, ainda eu quero falar, e eu falei ontem, finalizando, né, sobre o que significa andar com Deus. Porque em todos esses momentos, o andar com Deus fez toda a diferença. Enoque, Noé, a Bíblia fala no livro de Salmos, por exemplo, a respeito de Moisés, a mesma coisa. E quando o povo conhecia os feitos do Senhor, Moisés andava com o Senhor. Então você perceba que existe sim toda uma profundidade em andar com Deus. E ainda, eu falei até para você, ainda que houvesse alguma dúvida sobre o arrebatamento da igreja, ainda que houvesse, e se a igreja permaneceria tanto na tribulação como na grande tribulação, estar com Deus sempre vai ser o diferencial, sempre. Porque andar com Deus significa que nós não vamos experimentar o cálice da ira de Deus. Não é o povo justo que experimenta o cálice da ira de Deus. Por quê? Porque é o povo justo. E o que significa ser justo? Significa que viveu a justiça do Senhor. E o que significa viver a justiça do Senhor? Significa que viveu a lei do Senhor, viveu a palavra do Senhor. Então é o povo justo. Então, é lógico que esse grupo de pessoas são chamadas na palavra de justos. Não é justo porque eles são justos, mas é porque eles se revestiram da justiça do Senhor, que se chama Jesus Cristo. É lógico que não vai viver o cálice da ira. O cálice da ira está reservado para outro grupo. E dentro desse grupo ainda existem os eleitos do Senhor aqui, que é o primeiro grupo, o grupo de Israel, que o Senhor também aferirá e que o Senhor se manifestará, e muitos, por causa do conhecimento da palavra, por causa do temor de Deus, mesmo em meio a toda essa situação da grande tribulação, se arrependerão e se converterão ao Senhor Jesus. Então, desculpe o termo, essa segunda chamada não se refere a esse grupo, mas se refere ao primeiro grupo. Porque esse primeiro grupo ainda terá essa oportunidade, sofrendo muito, como sempre sofreu. Não vai ser na escatologia. Não vai ser nos últimos acontecimentos. Esse primeiro grupo sempre sofreu. A humanidade inteira, em toda a sua existência, sempre sofreram. Sempre. Não é de hoje. Haja vista o que a história fala a respeito deles.
E em 2 Reis já li a respeito de Elias e Eliseu, não vou ler de novo, já expliquei, já falamos. Bom, e o que acontece na grande tribulação? Na grande tribulação acontece aquilo que está escrito no livro de Apocalipse. Só para você entender assim de maneira, numa visão panorâmica, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Vai lá do capítulo 5 de Apocalipse até mais ou menos o capítulo 19, capítulo 20 de Apocalipse, tá? Então, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, todos eles são acontecimentos que estão atrelados à grande tribulação e à queda de Babilônia, que eu não vou entrar no mérito, se der tempo depois eu falo a respeito, é muito assunto, e eu vou só terminar com esses textos aqui sobre o reinado do anticristo. Daniel 9, versículo 26 a 27 diz assim: depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, o reinado do anticristo já está totalmente esquadrinhado pelo Senhor, até porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Mas ele está falando para nós como será esse reinado. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. 10 chifres, a gente já aprendeu em outros textos, lá do Antigo Testamento, dos profetas menores principalmente, 10 chifres significa poder. Mas 10 diz respeito à responsabilidade. Aí é uma responsabilidade negativa. Por que negativo? Porque significa poder de uma maneira tão abrangente que muitos cairão na lábia dessa chamada besta, E 7 cabeças, autoridade e governo. 7 cabeças, cabeça significa governo, Autoridade, 7 cabeças, porque significa a cópia barata da vontade do Senhor. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e aqui está a visão, novamente agora, de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 e outros textos de Daniel capítulo 5 fala a respeito disso, tá? Então, olha, fala sobre esses animais, inclusive. A besta que vi era semelhante ao leopardo, os pés como de urso e a boca como leão. Então você perceba que são os 3 impérios estão pontuados aqui: leopardo, leão e urso. Urso, reino medo-persa. Lembram-se da visão de Daniel? Depois você lê lá. Então, leopardo, representam os medos e persas. Urso representa os medos e persas. Leão representa o Império Babilônico e o leopardo representa o Império Greco-Macedônio. Então você tem toda a história aqui nesse texto de Apocalipse. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. O dragão aqui é o diabo. Então você tem aqui aquilo que alguns chamam, de uma, desculpe, bem entre aspas, tá? Mas é como se o diabo estivesse copiando a trindade. O dragão, o anticristo e o falso profeta. 3 agentes do mal para ser instrumentos, como diz Agostinho, o diabo nada mais é do que o cão na coleira de Deus. Então, para trazer o juízo de Deus sobre aqueles que rejeitam o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Bíblia fala, dando continuidade a Apocalipse, então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela?
Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Já falamos aqui dos 3 anos e meio, né? A grande tribulação está dividida em 2 partes. A primeira parte, com o anticristo fazendo aliança com o povo, com esse primeiro grupo, né? Principalmente com esse primeiro grupo, prioritariamente com esse primeiro grupo, que é o grupo exatamente que está confuso, que não entendeu Jesus como Senhor e Salvador. E aí vem o versículo 7, diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Esses santos. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Você perceba que o mundo globalizado se renderá aos pés dessas autoridades, tanto do anticristo como também do falso profeta. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quem são esses santos? Esse grupo. Que mesmo mediante a tantas situações, vão permanecer. Porque é um grupo que está, desculpe o termo, perdão, é de maneira didática que eu estou falando, mas é um grupo que está acostumado com flagelo. Poderia um povo estar acostumado? Sim, infelizmente. Porque esse flagelo não é por causa de uma discriminação racial, né? Por causa de tudo isso é resultado, mas esse flagelo é resultado da falta de consciência em relação a Jesus Cristo, tá? Mas isso não significa que esse povo não será novamente buscado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será aceito pelos judeus. E aqui é o que o Senhor Jesus está falando. João capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 38, mas é João capítulo 5, versículo 43, que diz assim, do versículo 38, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Então é Jesus respondendo aos doutores do templo naquela época. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Agora, versículo 43, que é o ápice dessa identificação do anticristo. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória um dos outros e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, ou seja, a própria palavra de Deus. E quem tem desfirmado a vossa confiança? Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Você está entendendo como é importante nós termos muito bem fundamentado esses grupos? Porque aí você começa a passear pela palavra de Deus e o entendimento fica simples. Não precisa forçar. Não precisa criar um compêndio teológico. Não. A própria Bíblia fala por si só. E será respaldado por sinais de Satanás. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim, eu estou falando sobre o anticristo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, o próprio Satanás vai dar poder, vai referendar tudo que essa pessoa fará. Né? E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então foi uma atitude consciente. Não acolheram o amor da verdade. Não é ignorância.
Porque ignorância é para aqueles que não conhecem a palavra. Esse grupo conhece a palavra, não conhece o poder de Deus, não conhece a revelação da palavra, é verdade. Mas, por conseguinte, não vai conhecer o amor de Deus. Isaías 11, versículo 4 diz assim: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca. O que é ferir com a vara de sua boca? É palavra, tá? E com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então aqui, Isaías já fala profeticamente o que depois, segundo Tessalonicenses, vai confirmar, vai ratificar, vai endossar, vai referendar. Paulo referendando a palavra profética de Isaías, que diz assim em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Quem o detém? É exatamente o processo de santificação desse segundo grupo. O primeiro rejeitou, o segundo grupo aceitou. Então esse processo detém. Por que detém? Porque até ele ser completado. Daí eu falar para você dos 2 denários da parábola do samaritano, é esse momento. Nós estamos no momento dos 2 denários, ou seja, no momento dos 2000 anos. Por que 1000 anos? Vamos chamar assim, é o 10 a máxima potência. Né? Nós estamos falando de uma cultura antiga. Então é como se fosse, vamos dizer assim, o ápice de toda a história desse grupo. Então esse grupo detém. Por que detém? Porque é bondoso? Não. Esse grupo detém porque tem uma santidade acima dos outros grupos? Também não. Esse grupo detém porque ainda o Senhor está terminando, né, completando a obra que ele começou em Jesus Cristo. E que Paulo pontua. É por isso que toda essa visão vem de Paulo, né, o pregador dos gentios. Então por que isso? Porque esse momento é exatamente o ambiente que nós vivemos. Do arrependimento, da comunhão, da graça, da misericórdia e da salvação em Jesus Cristo. Para que nós sejamos atrelados ao quê? A árvore bendita, a videira verdadeira. Sejamos enxertados, como diz lá em João capítulo 15. Mas tem um tempo. Haja vista que são 2 denários. Ou seja 2 vezes 1000 elevado à potência máxima. É o máximo do máximo. É esse momento que nós estamos vivendo. Diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará, falando sobre Isaías. Isaías capítulo 11. Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. E Apocalipse 19, já estou terminando, versículo 11 diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. É Jesus Cristo. Eu sei que tem gente que lê essa passagem e fala que é o engano, né? Mostrando que parece ser Jesus, mas não é. Não, desculpe. Repreenda essa doutrina. A doutrina, é uma das doutrinas mais que afrontam a pessoa de Jesus Cristo. Tome cuidado. Mesmo que você não saiba, tome cuidado, já estou te falando. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Como as pessoas falam que é uma imitação de Jesus? Não pode, está escrito aqui. E o seu nome, por incrível que pareça, e tem gente que fala, outros reverberam,
Outros reproduzem essa linha de raciocínio. É uma linha completamente demoníaca. É dentro da igreja. Estou falando de gente de dentro da igreja, não é de fora não. É de dentro. E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestidura de linho, finíssimo, branco e puro. Versículo 15, então, meu Deus. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. É exatamente porque fala isso. Mas por que ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso? Por que ele pisa? Porque ele já atraiu para si toda a ira de Deus. Quando Jesus na cruz do Calvário ele fala: Eli, Eli, lama sabatani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus fala isso? É uma força, uma força do momento, é um ambiente do momento, é uma força de expressão? Não. O Senhor Deus se separa por alguns instantes de Jesus. Ele vira as costas para Jesus. Por quê? Porque Jesus é o para-raio. Ele atrai a ira de Deus, porque ele atrai a maldição, ele atrai o pecado e atrai a iniquidade da humanidade, de todo mundo, de toda a criação. Então, profano com santo não pode ocupar o mesmo espaço. Naquele momento, por alguns instantes, o Pai vira as costas para que Jesus, desculpa, eu já falei isso para você, que é apenas uma maneira que eu tenho para falar, né? É um estado de inferno. Por que Jesus vive esse estado de inferno? O que é o inferno? O inferno é quando o Senhor, de maneira premeditada, não quer estar naquele lugar. Esse é o inferno. Então, o que significa inferno? Inferno é a falta de Deus. É a falta da presença de Deus. Não obstante ele estar em todos os lugares, naquele lugar ele não quer estar. Então, quando ele fala Eli, 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 lama sabatani, Deus meu, por que me desamparaste? É exatamente esses poucos segundos que o Senhor vira as costas para que não enxergue o seu filho ali, atraindo toda a maldição para si. Não obstante ele não ser maldito, atrai todo o pecado para si. Não obstante ele não ser pecador, né? E ele atrai toda iniquidade para si. Não obstante ele não ser iníquo. Daí a morte não suportar. Daí a morte ser obrigada, desculpe o termo, vamos dizer, desculpe a palavra, a lançar fora Jesus da morte. Por quê? O salário do pecado é a morte. Mas Jesus não tem pecado, então a morte não tem como reter. Então a morte, né, lança Jesus fora, no bom sentido. Então é todo esse ambiente. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e grande ceia de Deus, para que comais carnes dos reis, carnes dos comandantes, carnes dos poderosos, carnes de cavalos, cavaleiros, carne de todos, que é livres, escravos, pequenos, grandes. Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Misericórdia, né? Mesmo nesse ambiente, ainda existem pessoas se rebelando. E não são poucas pessoas, nações, reis, povos, línguas e raças se rebelando contra Jesus. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, ou seja, o anticristo e o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Então, aquilo que a gente vem falando, né? É o cálice da ira de Deus. Não tem nada a ver com os escolhidos. Não obstante os escolhidos estarem lá. Quem são esses escolhidos? O primeiro grupo. Porque esse segundo grupo já saiu de cena. A exemplo de Enoque, a exemplo de Elias e tantos outros que, de maneira simbólica, representam esse momento, tá? Como o próprio Moisés, quando ele é retirado
pelo Senhor naquele momento, tá? O falso profeta, Apocalipse capítulo 3, versículo 11 a 18, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então esse falso profeta, ele simboliza aqueles mágicos, aqueles prognosticadores, simbolizam aqueles sacerdotes de On, principalmente dessa entidade, ou como era que era o outro, Ra, né, do tempo do Egito, que enfrentaram Moisés e copiaram sinais e prodígios que Moisés fazia. Lembram-se da história? E eles também faziam. Então é exatamente esse ambiente. Versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. O nome da besta ou o número do seu nome, aqui está a sabedoria. Então, o que isso explica? Explica que aquele povo que se rendeu aos pés do Senhor Jesus, aquele povo que o recebeu como Rei e Senhor, porque a todos aqueles que quiserem, como diz lá em João capítulo 1, eu lhes darei o privilégio de serem chamados filhos de Deus, esses já estão no Senhor. Já foram arrebatados. Então esses sinais que a rede social está cheio, olha, porque a marca, porque agora, e não sei o que lá, o chip. Eu, representando o povo de Deus, eu fico tranquilo. Por que eu fico tranquilo? Porque eu sei que não existe nada que possa prevalecer sobre a aliança que eu tenho com Deus. Nada. E aí eu vejo homens e mulheres de Deus reproduzindo, reverberando essas notícias, porque agora o Bradesco, porque agora não sei quem está falando para fazer isso e aquilo, olha lá, cuidado, é o sinal, como se a gente pudesse fazer isso de maneira humana. Não. É todo um ambiente onde o Espírito Santo está no controle de todas as coisas. E não é a minha atitude pessoal, vamos chamar assim, numa rebelião, num motim santo, que vai impedir qualquer marca. Não. Mas o que a Bíblia diz, que essas marcas serão, né, principalmente pontuadas na grande tribulação, não antes disso. Vamos lá. Aqui está a sabedoria. E aquele que tem entendimento calcula o número da besta, tal. Bom, eu vou parar por aqui e amanhã a gente fala sobre a cronologia dos eventos da grande tribulação e aí eu vou terminar, tá bom? Vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Glória a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus, a todos vocês que estão aqui. Ô Jadson, Deus abençoe você também, Ana Paula, todo mundo aí, na tua casa, tua família, filhos, né? Em nome de Jesus, Campo Limpo Paulista. Gente, se aqui